Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. Hoje trazendo para o YouTube uma discussão que a gente propôs lá no Instagram, deu muito certo, a galera comentou em larga escala e que é válido a gente aprofundar. Afinal de contas, o elenco do Barcelona, entre contratações e vendas, comparado à temporada passada, melhorou ou piorou? O elenco do Barça está melhor ou pior montado do que na temporada anterior? Temporada que, de 4 títulos, o Barcelona ganhou 3. Na atual temporada, melhor ou pior? O nível da argumentação foi muito alto. Eu, sinceramente, fiquei até surpreso, porque não é normal, num tipo de debate que é muito extremo, é melhor ou pior. Você acaba criando dois polos que debatem entre si e normalmente se xingam, e não teve isso lá nos comentários no Instagram. Bora ver como vai ser nos comentários aqui do YouTube. Mas lá no Instagram não teve, tua foto é de anime, a tua opinião não vale nada, porque é tua mãe, porque o que tu quer mesmo é... Não, nada disso aconteceu e a gente teve muitos argumentos que eu incorporei, outros que eu discordo, mas que eu acho bastante respeitáveis, e tudo isso será debatido nesse vídeo de hoje. Mas antes, aquele lembrete que você sabe que é importante. Já logo no começo do vídeo, quebra o galho pro pai, curte, se inscreve no canal, hypa. Fazendo tudo isso, você está me ajudando a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu, se inscreveu, hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento. Deixa eu te devolver entretenimento. E para a gente poder discutir se o elenco melhorou ou piorou, nós temos que citar os nomes que chegaram, os nomes que saíram, né? O Barcelona, no quesito contratações, trouxe 3 nomes. Rashford, Rune Bardag, Joan Garcia. Um vem para ser titular, é o Joan. Um vem para ser o reserva imediato do Rafinha. E quem sabe até numa situação de emergência jogar como referência no ataque. E o outro, a princípio, estava sendo contratado para ser lapidado e ter oportunidades no futuro, mas mostrou um trabalho tão significativo na pré-temporada que pulou algumas etapas e já vai ser inscrito no time principal. A gente pode posteriormente fazer um vídeo explicando essa situação. Algumas pessoas acham que o Bardag já está inscrito, que ele já pode jogar pelo time principal. E quando eu fiz um post ontem falando que a inscrição dele ainda está pendente, a galera ficou um pouco surpresa. Como assim? Já inscreveu, já saiu a notícia. E aí eu acho que você pegou a notícia pela metade. Ele está inscrito no time B, numa situação em que ele não tem autorização para jogar pelo time principal, enquanto está tramitando a inscrição dele pelo time principal, né? Não é avacalhado. Vamos burlar o fair play, eu vou inscrever o cara no time B e botar ele para jogar no principal, e aí eu não vou precisar fazer o registro. Não é avacalhado, não é assim que funciona. La Liga controla muito bem quem são os jogadores do time B que podem atuar pelo time principal. Tem limite de idade, tem limite de salário, tem que ter uma autorização e uma análise, enfim, não é aleatório. E o Bardag foi inscrito no time B para que quando a janela acabasse, ele estivesse vinculado ao Barcelona com algum registro, mas ele só vai poder jogar pelo time principal depois que tiver inscrito pelo time principal, beleza? Isso vai acontecer, já está em tramitação. Eu não estou dizendo que ele não vai ser inscrito, mas se o jogo fosse hoje, ele não poderia jogar. Se o jogo contra o Valência fosse agora, ele não poderia atuar. E por isso a gente soltou a notícia de que é a última inscrição que falta, é uma inscrição pendente, né? Espero que vocês tenham entendido, senão a gente faz um outro vídeo mais tarde, só vocês falarem aí nos comentários. Mas o importante agora essas foram as 3 contratações que a gente teve, que vão ter impacto no time principal imediatamente. As outras inscrições, Gerard Martin, Bernal, Chesney, eram jogadores que já estavam, não são contratações. E as saídas foram várias, né? Lenglet, Oriol Romeu, Ansu Fati, Iñaki Peña, Alex Valle, Hector Fort, várias saídas, vários jogadores que ou tiveram um contrato rescindido, ou foram emprestados, ou foram vendidos a preço de banana, porque o Barcelona não tinha interesse na sua continuação, eles não teriam oportunidade com o Hansi Flick. É importante frisar, inclusive, que na situação de fair play que vive La Liga, os jogadores estão todos sendo vendidos por preço abaixo do mercado.
Porque quando você entra numa negociação em que o mundo inteiro sabe que você precisa vender com pressa, porque você está numa situação emergencial, você perde qualquer oportunidade de negociar, você tem que aceitar o que oferecerem. O Alderete era o melhor defensor do Getafe. Ele foi para um time que acabou de subir lá na Premier League, o Sunderland, por 10 milhões de euros. O valor de mercado dele era 20. Ele foi para lá por 10. Zagueiro paraguaio de altíssimo nível, né? Que poderia, inclusive, estar num time melhor. Mas o Getafe tinha que vender loucamente. A primeira oferta que chegou teve que aceitar. Estava numa situação muito frágil de negociação. É lamentável, tem que mudar esse fair play de La Liga, mas é a situação atual. Então, poucas vão ser as vendas chamativas, com números altos, quando a gente falar de jogadores saindo de clubes do Campeonato Espanhol, enquanto o Tebas não mudar o fair play. Mas, pegando todos os jogadores que saíram, vamos falar o nome que verdadeiramente era utilizado. Não era um jogador que estava emprestado, não era um jogador que estava esquentando o banco, não era um jogador que ficava alternando entre time B e time principal. Quem vai fazer falta é o Íñigo Martínez, né? Era titular, era um jogador que tinha importância, tinha ascendência dentro do elenco, com liderança tanto técnica quanto motivacional, e foi embora para a Arábia Saudita, pegando todo mundo de surpresa. O próprio Hansi Flick, o Íñigo contou essa história recentemente em entrevista, foi avisado que ele tinha oferta, não era nem que ele já tinha decidido sair, foi avisado que ele tinha oferta quando eles descem do avião no retorno da pré-temporada. Aí ele chega lá com o Flick e fala, olha, é para mudar de vida, irmão, é muito dinheiro, eu já sou veterano, eu não sei mais se uma lesão ou uma má atuação ao longo dessa temporada não pode me tirar essa oportunidade, eu quero aceitar. E o Flick ficou surpreso, estarrecido, mas entendeu e foi para lá o Íñigo jogar no Al Nassr, jogar lá no futebol árabe. Esse daqui, de todos os nomes que saíram, é o que a gente pode colocar numa conta de benefício ou de prejuízo, porque os outros não jogavam e não iam jogar. Perdão. Para mim, vou emitir minha opinião e depois eu vou ler as opiniões aí de algumas pessoas que argumentaram muito bem. Para mim, o elenco melhora. O elenco, para mim, melhora. Eu acho que a gente tinha uma necessidade de ter um goleiro melhor, agora nós temos com o João Garcia. Nós tínhamos a necessidade de opções no ataque, Paulo Vitor, que também já saiu, e o Ansu Fati. Eles não estavam dando conta do recado. O Pablo Torre, por exemplo, também foi outro nome que saiu. Ele não vinha tendo muita oportunidade por falta de intensidade. No próprio Mallorca, ele está sendo substituído ali sempre nos começos do segundo tempo, porque ele não consegue manter um alto nível por mais do que 60 minutos. Então, era uma necessidade de reforçar o ataque, né? Era uma necessidade extrema. E a vinda do Bardag, do Rashford, faz com que o nosso setor mais frágil no quesito elenco temporada passada, o que nós tínhamos os 3 titulares e um reserva de garantia, que era o Ferran, agora nós temos todas as posições dobradas. O desempenho dos contratados, a gente vai descobrir ao longo da temporada. Por enquanto o Rashford está devendo, o Bardag ainda nem estreou. Mas vamos esperar pelo menos uns 3 meses para a gente emitir uma opinião sobre eles? Vamos esperar pelo menos aí o fim de outubro para a gente saber se são contratações que vão contribuir ou não. Em alguns casos, por exemplo, o Ferran só começou a contribuir na segunda metade da temporada passada, né? Até dezembro ele estava patinando, até teve problema com lesão. De janeiro em diante ele virou o reserva mais decisivo do futebol europeu. Ele entrava, metia gol. E quando o Lewandowski esteve lesionado e quando precisou jogar na Copa do Rei, foi o artilheiro da Copa do Rei, fez gol em mata-mata de Champions, fez gol no Campeonato Espanhol, deu assistência no Clássico, 3, inclusive assistências no Clássico do 4-3, que encaminhou o título do Barça. Então, tem que ter paciência para dar o veredito, mas não vamos mentir. Por enquanto, o Rashford está devendo e o Bardag ainda nem estreou, não é isso? Mas temos as opções que precisávamos no banco de reservas para um ataque que não pode chegar estourado na reta final, como foi o caso da temporada passada. Mas também eu tenho mais um ponto que eu acho interessante a gente abordar para dizer por que eu acho que o elenco melhorou. Primeiramente, né? Na verdade são 2 pontos. Primeiramente, no início da temporada passada, vários nomes estavam lesionados e a gente só pôde começar a contar com eles na segunda metade da temporada. O Araújo
vem lesionado, só reaparece em dezembro. A gente tinha o Pedri, que reaparece mais cedo, mas a gente tinha dúvidas. Cara, será que ele vai conseguir resolver os problemas físicos? Porque o Pedri, que virou esse colosso físico na temporada passada, quando começa a temporada, ele ainda era uma grande interrogação se ele estaria saudável nos jogos principais, se ele conseguiria jogar partidas consecutivas sem se lesionar. O Baldé voltava de lesão, a gente tinha o Gavi ainda lesionado, o Fermin se lesiona. Você teve ali muitos momentos, muitas situações, muitos jogadores que não estavam à disposição no começo e vão aparecer depois. Eu até citei alguns aqui. Você tem os jogadores que a gente não teve a temporada inteira. O Bernal sofreu uma lesão gravíssima logo na terceira rodada. O Christensen, que fez uma cirurgia e muita gente desconfiou. Estão fazendo essa cirurgia só para inscrever o Dani Olmo. Ele não tem nada, principalmente a mídia da capital, e ele simplesmente não jogou a temporada inteira. Então, a gente teve ali muitos problemas físicos no começo, que foram se resolvendo com o tempo, e alguns caras que só estão aparecendo agora. O Bernal e o Christensen não foram opções a temporada passada inteira. O Gavi era uma opção, mas só agora aparece, está voltando a ter o seu melhor nível físico. Vamos ver como é que ele retorna dessa lesão de menor gravidade que ele teve antes da data FIFA. E eu também queria citar o Eric Garcia. Era um nome que a gente desconfiava, mas que se provou como um reserva de garantias, principalmente na lateral direita. Então, o elenco melhora tanto pelas contratações quanto pelos nomes que já estavam no elenco, mas a gente não pôde contar na primeira metade ou na temporada passada inteira. Para mim, o elenco está melhor por tudo isso. Mas nós temos que falar sobre o prejuízo da saída do Íñigo Martínez. O Íñigo é um jogador que, além do nível técnico, ele também entregava a liderança. Era muito bom na saída de bola, era o nosso zagueiro canhoto, agora o Barcelona está carente de zagueiros canhotos, e é evidente que ele vai fazer falta. E aí a gente traz uma discussão que propuseram lá nos comentários do post no Instagram, que eu achei interessante. Afinal de contas, o argumento foi esse: olha, o elenco melhorou, mas o time titular piorou, porque o Íñigo saiu. Eu achei uma discussão legal. Eu não concordo, mas eu achei uma discussão legal. E você pode dizer se concorda ou discorda aí nos comentários. Mas eu discordo por quê? Porque eu não acho o Íñigo melhor que o Christensen. Eu acho que os dois se equivalem. E eu vou até te dizer que o auge do Christensen foi superior ao auge do Íñigo Martínez. A gente não pode esquecer que o Íñigo Martínez, apesar do bom nível que ele mostrou, ele foi protagonista de uma defesa que, principalmente na reta final da temporada passada, sofreu um mundaréu de gols. E eu não estou individualizando dizendo que a culpa foi dele, mas ele também não conseguiu ser determinante para que aqueles gols não acontecessem. Ele teve muitos momentos positivos, eu elogiei muito o Íñigo, teve lances decisivos em que a ação dele impediu gols, mas quem escorrega no primeiro gol da Inter de Milão na ida é o Íñigo Martínez. Quem não tem a estatura necessária para nos transmitir segurança nas jogadas de bola parada defensiva? O Íñigo Martínez, ele para zagueiro é um pouco baixo, tem 1,82 m. Erra passe na saída de bola no clássico e permite gol de contra-ataque. Íñigo Martínez, assim, eu não estou dizendo que a temporada dele foi ruim, que o Íñigo é uma merda. Mas agora que ele saiu, a gente não pode fingir que ele era o melhor zagueiro do mundo. Que ele era infalível. Que o Íñigo é o Beckenbauer. Vamos com calma. Elogios na proporção merecida, sem exageros. Eu não acho ele melhor que o Christensen. Não acho. Eu acho que os dois ou se equivalem, ou se a gente tiver que escolher um dos dois, eu escolheria o Christensen, do fundo do coração. E criticava a diretoria quando se propunha a vender o Christensen. Porque a diretoria tinha estabelecido como objetivo vender o Christensen e permanecer com os outros zagueiros. Teve que mudar o planejamento porque o Íñigo pediu para sair. Eu achava que o Christensen era o nosso zagueiro mais pronto para jogar no sistema do Hansi Flick. E eu propunha uma tentativa ou de Christensen e Cubarsí ou de Christensen e Íñigo. Até agora não aconteceu, porque quando o Christensen jogou ao lado do Eric. Mas vamos ver se na volta da data FIFA joga Christensen e Cubarsí. Então eu não acho que o nosso time titular piorou por conta disso. Eu acho que manteve o nível técnico, ou quem sabe até não vai melhorar. E a gente melhorou muito no gol. O goleiro, o João Garcia, vocês já viram,
precisou 3 rodadas para a galera entender o que eu falava quando dizia que ele ia ter um impacto no nosso time. O John Garcia salva ponto, ganha jogo. Ele faz a defesa que você garante uma classificação no mata-mata. Ele faz a defesa que garante 1 ou 3 pontos no campeonato de pontos corridos. E o Chesney, que não era um goleiro frangueiro, ele não ia matar a tua temporada com falhas, também não era um goleiro que você poderia esperar que fosse salvar a tua temporada com milagres. O Joan subiu de patamar. Eu não vou botar o Ter Stegen na conta que ele está lesionado, não tem por que a gente discutir. Beleza? Então, acho uma discussão muito legal. Deixo aí a sugestão que vocês debatam isso nos comentários, mas eu discordo. Eu acho que o time titular não piorou. Eu acho que a saída do Inigo não me agradou, mas eu sinceramente acho que o Christensen dá conta do recado, ele só precisa ter oportunidade. Eu quero ver a dupla Christensen com o Barzzy, não entendi porque o Flick ainda não usou. Beleza? E aí também aconteceu de muita gente confundir desempenho com elenco. A pergunta era, o elenco melhorou? E a galera começou a responder, o desempenho piorou. E não era essa a discussão, mas também é uma discussão válida, né? Também é bacana. Começaram a aparecer os futurólogos. Não vamos ganhar nada, vamos tomar goleada do PSG. Teve um rapaz que falou até que o Real Madrid tá voando. O Real Madrid tá voando, o Real Madrid agora é favorito para Champions. Eu discordo de todas essas previsões, mas são previsões que a gente tem que abordar, porque são previsões que a torcida faz e eu produzo conteúdo para a torcida. Então vamos abordar. Primeiramente, o que eu quero dizer? Eu acho que o Real Madrid não tá metendo medo em ninguém. Parabéns por 9 pontos de 9, era o que eu queria que o Barcelona tivesse feito. Mesmo não jogando bem, ganhar 2 jogos, garantir os pontos, mas vamos combinar que o Real Madrid teve um início muito mais fácil que o Barcelona. O Oviedo e o Levante fora se equivalem, mas as outras 2 rodadas o Real Madrid jogou em casa contra times piores que o Barcelona enfrentou. É muito mais difícil pegar o Mallorca lá nas Ilhas Baleares do que receber ele como visitante. Foi o caso do Real Madrid. O Real Madrid jogou com o Mallorca, o Barcelona também, mas o Mallorca jogou na casa dos caras, o Real Madrid jogou na sua casa. E o Rayo Vallecano é muito superior ao Osasuna, especialmente quando você considera que o Osasuna foi jogar no Bernabéu e o Barcelona teve que visitar Vallecas. O Barcelona teve 3 jogos consecutivos fora de casa, o Real Madrid teve 2 em casa e 1 fora. Então esse início do Real Madrid foi muito mais fácil. Era um início para fazer 9 pontos. Acredito que se fosse o Barcelona naquela situação, também teria feito. E eu não acho que o Real Madrid mete medo em ninguém. Se você está projetando, como muita gente fez na temporada passada, um encaixe desse time para daqui a 2 meses ele começar a ser um verdadeiro candidato ao título da Champions e quem sabe até começar a meter medo no Barcelona na disputa pelo Campeonato Espanhol, eu acho justo a gente pedir para esperar. Eu acho justo você falar que com apenas 3 rodadas não dá para avaliar o que o Real Madrid vai ser, concordo. Mas a galera dizendo que o Real Madrid tá voando, meu Deus, agora eles encaixaram, a gente vai perder. Eu discordo completamente, porque das 2 uma, ou tá cedo ou tem que criticar. Elogiar o Real Madrid pelo desempenho que vem tendo, não acho justo. E também muita gente falando que o Barcelona não vai ganhar nada porque empatou com o Rayo Vallecano. Eu discordo por 2 motivos. Primeiro, porque tá no começo. Da mesma forma que a gente ganhou 3 jogos no início da temporada passada e a gente não era favorito para Champions por causa disso, a gente precisou construir ao longo da temporada um time muito mais consistente para lá em outubro começar a ser visto como um time que era um candidato a título de Champions. Não foram nas 3 primeiras rodadas que isso foi construído. Ao mesmo tempo que na temporada passada a gente não tinha essa opinião exageradamente positiva, não vamos agora ter uma opinião exageradamente negativa. Não é um empate contra o Rayo Vallecano que vai definir se o Barcelona terá uma temporada de sucesso ou não. Os alertas existem, as críticas foram feitas, o próprio Hansi Flick deu uma chamada de atenção e agora bora ver o que acontece. Não adianta a gente se apegar a um tropeço para tentar definir o que será o ano inteiro. Mas fique à vontade se você quiser colocar aí nos comentários que não, que você hoje já sabe. Não vai dar para ganhar nada, porque empatou e eu vi muita gente desdenhando
com o poderoso Raio Vallecano. E desdenhar do Raio Vallecano jogando em Vallecas é um pouco de... E aí eu peço até perdão se eu estiver ofendendo, mas é um pouco de conhecer menos da história recente do futebol espanhol, porque o Raio Vallecano em Vallecas tira ponto de todos os gigantes. Difícil é você ir lá e ganhar. O mais normal é empatar. E o resultado mais normal é 1-1. 1-1 em Vallecas é Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid. Se tu pegar os últimos anos, é 1-1 com exceção de um 3-3 que teve do Real Madrid lá e do 2-1 que o Barcelona meteu lá. Pega os últimos 3 anos dos grandes em Vallecas, tu vai ver que é geralmente 1-1. Exceção temporada passada que o Real Madrid empatou 3-3 e o Barcelona meteu 2-1. Não é isso? Não se pode desdenhar do Raio num campeonato de 38 rodadas que você não pode ganhar todos os jogos. Um dos que, muito provavelmente, você pode acabar tropeçando é contra o Raio em Vallecas. A gente não quer, mas acontece. E aí? E o desempenho? Tá melhor, tá pior? Cara, comparando ao que a gente esperava, tá abaixo. Comparando ao auge da temporada passada, tá muito abaixo. Se a gente comparar com o pior momento da temporada passada, tá acima. O Barcelona jogou melhor nesses últimos jogos do que em novembro do ano passado, você concorda? Mas o que seria justo? É comparar com o auge? É comparar com o melhor ou com o pior momento? É comparar... Não. Sabe o que é justo? Pegar esse desempenho inicial e comparar com o desempenho inicial da temporada passada. Em pontos, vai estar abaixo. Temporada passada foram 3 jogos, 3 vitórias. Mas em desempenho, eu acho que está equivalente. Era um Barcelona que, na temporada passada, ainda tentava entender os conceitos do Flick e precisava ganhar ritmo físico. E na atual temporada, a gente imaginava que ia estar acima, porque já é o conceito absorvido, mas ao mesmo tempo precisa ganhar ritmo físico. Esse time ainda não está no auge do que vai ser ao longo da temporada, como não está nenhum time grande espalhado pelo mundo. Não é isso? Então, eu não vou prever o futuro dizendo que esse time não vai ganhar nada porque está abaixo do que a gente esperava, mas eu acho que a gente pode olhar para o passado e fazer uma avaliação. Está sim abaixo do que a gente imaginava, embora comparando com a temporada passada nós tivemos momentos bem piores, também tivemos momentos bem melhores, e se a gente comparar com um momento específico de 3 primeiras rodadas, eu acho que o desempenho está equivalente, embora os resultados tivessem sido de 3 vitórias e não de 2 vitórias e um empate, né? Para mim, para ter uma análise mais definitiva, vamos ter que aguardar o fim da data FIFA, ver se a chamada de atenção do Flick dá uma mudada nessa postura do time, que ainda parece um pouco confiante demais de que vai fazer o gol da vitória a qualquer momento numa jogada individual genial, e não é sempre assim que vai acontecer. O Flick deu a letra, falou a real, vamos ver se essa galera vai absorver e voltar da data FIFA com uma outra postura. Se eu tiver que palpitar, eu vou dizer que sim, que o Barcelona ainda vai evoluir e vai ser o time que a gente esperava que fosse, baseado no que a gente viu da sua melhor versão na temporada passada. Não é isso? E convido ao otimismo que nas próximas rodadas, a gente tem até aqui as próximas rodadas para garantir que não vai falar nenhum nome errado, mas eu já fiz essa avaliação em alguns vídeos e quero repetir. Próximas rodadas são rodadas mais acessíveis. Pega Valência, Getafe, Oviedo, Real Sociedad, Sevilha e Girona. Aqui não tem nenhum time da parte de cima da tabela. É todo mundo ou da parte de baixo que vai brigar contra o rebaixamento ou que nem vai brigar contra o rebaixamento, mas também não vai fazer graça lá em cima. O que poderia ser o jogo mais difícil seria o Getafe, mas o Getafe está desmantelado por conta do fair play financeiro, teve que vender os seus melhores jogadores e não conseguiu repor a altura. É um Getafe pior do que foi nos últimos anos, e a gente sempre viu que o Getafe em casa era uma pedra no sapato, mas quando visitava Montjuic, a gente conseguia as vitórias, né? Algumas vitórias, inclusive, acachapantes, goleadas, né? 4-0 na época do Xavi, 1-0 magro, mas também vitória quando chega o Flick. O Getafe dentro e fora de casa é muito diferente e está num nível muito inferior quando a gente olha para os jogadores e compara com a temporada passada.
Outro que a galera podia se assustar é a Real Sociedad, mas vale o mesmo raciocínio. A Real Sociedad dos últimos anos foi desmantelada e não se reforçou para compensar isso. E por tradição seria o Sevilla, né? Ah, e no caso da Real Sociedad a mesma coisa, né? O jogo não é em Anoeta, vai ser no Camp Nou. E o Sevilla, pô, Sevilla, campeão de Liga Europa, sempre brigando por competições europeias. Como assim contra o Sevilla vai ser fácil? Cara, se eu falei que Real Sociedad e Getafe não se reforçaram à altura, o Sevilla nem reforçou. O Sevilla vendeu alguns dos seus melhores jogadores, o Badé e o Luque Bacchio, o seu melhor zagueiro, o seu melhor atacante, e não trouxe ninguém, porque não tinha fair play para trazer. É um Sevilla que, se não ficar muito esperto, vai cair. Esquece o Sevilla que ganhava a Liga Europa. Esse é outro Sevilla. Esse é um Sevilla muito mais frágil. Mesmo fora de casa, o Barcelona é muito favorito, quem sabe até para golear. Então, o jogo mais difícil da primeira rodada até o Clássico, eu sempre disse, é o Rayo Vallecano fora. O jogo mais difícil vai ser esse. Foi justamente onde tropeçamos. Se o Barça fizer o que a gente espera, o mínimo do mínimo, que é ganhar desses times que devem brigar para não cair, com uma maioria de jogos dentro de casa, chega no Clássico com 25 pontos de 27 possíveis. Não tá nada mal. Esse empate contra o Rayo Vallecano vai cair no esquecimento, vai ter o mesmo peso daquele empate contra o Getafe, que quando aconteceu, a torcida abraçou o pessimismo, acabou a temporada, não vamos ganhar nada, o Real Madrid vai ganhar o Campeonato Espanhol, nós vamos ser eliminados da Champions por qualquer adversário, acabou, a gente não ganhou nem do Getafe, ó céus. E no final das contas o time engata uma sequência de vitórias e bate campeão de quase tudo. Eu acho que se o Barcelona conseguir essa sequência de vitórias, esse empate contra o Rayo Vallecano vai ter o mesmo peso de anedota que teve o empate contra o Getafe na temporada passada. Você lembra? E me diz aí nos comentários, você foi um dos que no empate contra o Getafe disse que ainda tem muito campeonato? Ou você achava que ali a temporada tinha acabado? Eu não julgo, pessimismo faz parte. Quando a gente fala pra torcida, tem dois tipos de clubista. O clubista otimista, o time pode estar uma merda, ele acha que vai ser campeão. E o clubista pessimista. Não importa qual seja o erro e o quão pequeno seja o impacto dele. Qualquer erro é sinal de que não vai ganhar nada. O clubismo, ele tem os dois extremos, os dois lados da moeda. E eu não tenho problema nenhum com nenhum dos lados da moeda. Embora eu tente evitar esses extremos quando venha a fazer as minhas análises. Diz aí pra mim, você quando teve aquele empate contra o Getafe, achou que tinha acabado a temporada? Ou pediu paciência, porque aquele time tinha tempo para remontar o campeonato como realmente remontou? Se manifeste. E o que eu tinha de informação para compartilhar com você já acabou, né? Então, a gente se encaminha para encerrar esse vídeo, mas antes, você ficou até o final. Lá no lembrete do começo do engajamento, você esqueceu de dar a curtida, se inscrever no canal, hypar? Não tem problema, eu te lembro de novo. Antes de sair do vídeo, curte, se inscreve, hypa. Fazendo tudo isso, você está me ajudando a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.